A chuva fina caía sobre Nova York, pintando os arranha-céus de um cinza melancólico. Dentro da grandiosa mansão Almeida, na exclusiva Quinta Avenida, Mateus observava a cidade pela janela. Apesar de ter um império financeiro, uma reputação impecável e uma casa que era um museu de luxo, ele sentia um vazio. Sua vida, brilhante por fora, era gelada por dentro, sem a paz que tanto buscava. Ao seu lado, Beatriz, sua esposa, falava sem parar. A voz dela, treinada para ser perfeita, era para Mateus apenas um zumbido constante de descontentamento. Ela reclamava de tudo, dos empregados, da festa beneficente, até da cor das orquídeas. Mateus mal a ouvia. As palavras de Beatriz eram como gotas de chuva em um lago congelado, incapazes de tocar sua indiferença. Sua mente viajava para um passado distante, quando ele, jovem e ingênuo, acreditava que um casamento arranjado poderia se transformar em amor. Ele tentou, de verdade. Com a mesma dedicação que dava aos seus negócios, ele investiu no casamento. Jantares românticos, viagens exóticas, presentes caros. Mas a cada tentativa, a parede entre eles parecia crescer. Beatriz aceitava tudo como um direito, nunca como demonstração de afeto. Os seus olhos eram calculistas, sem brilho, como quem avalia um negócio. Mateus percebeu que não havia amor ali. Nem paixão, nem cumplicidade. Apenas uma parceria de conveniência, um contrato social perfeito para o mundo, mas um deserto emocional para ele. A solidão a dois era, muitas vezes, mais dolorosa do que a solidão sozinho. Ele vivia em uma mansão cheia de coisas, mas vazia de sentimentos. Beatriz era a imagem da riqueza sem alma. Sua beleza era impecável, sempre adornada com joias e roupas de grife. Mas seus olhos, que deveriam refletir essa beleza, eram sempre avaliadores. Ela via as pessoas não como seres humanos, mas como ferramentas, degraus para sua ascensão social ou obstáculos a serem removidos. Sua arrogância era um véu que a impedia de ver o valor nas pessoas, especialmente naqueles que considerava inferiores. Tratava os funcionários com desdém, exigindo perfeição e oferecendo em troca apenas ordens secas e ameaças de demissão. Para ela, a vida era um grande palco, e ela a protagonista. Mateus, por outro lado, era um homem de contrastes. Por fora, parecia tão frio quanto as esculturas de mármore de sua casa. Seus gestos eram contidos, suas palavras poucas e calculadas. O mundo dos negócios o havia obrigado a criar uma carapaça de indiferença. Muitos o temiam, outros o admiravam, mas poucos o conheciam de verdade. Contudo, sob essa superfície gelada, batia um coração bom. Um coração que ansiava por conexão, por simplicidade, por algo genuíno. Ele sonhava com um amor que não pudesse ser comprado, uma afeição sem preço ou interesse oculto. Sua fortuna, que para muitos seria uma bênção, era para Mateus um peso. Ele se sentia preso em uma gaiola de ouro, observando o mundo através das grades, mas incapaz de sentir a vida de verdade. O filho deles, Antônio, tinha apenas 5 anos. Era uma criança difícil, introspectiva, quase selvagem em sua recusa por carinho de qualquer um que não fosse o pai. Seus olhos grandes e escuros refletiam a tristeza e a solidão do lar. Antônio era o censor da casa, sentindo a distância entre os pais. Beatriz não tinha paciência para as birras de Antônio, para seus medos noturnos, para sua necessidade constante de atenção. Ela via o filho como uma extensão de seu status, um futuro herdeiro a ser disciplinado. Delegava sua criação a uma sucessão de babás que não duravam. Antônio era um pequeno reflexo da solidão do pai, um diamante bruto que ansiava por amor, mas só encontrava barreiras e rejeição. Ele se agarrava a Mateus como um náufrago, encontrando no pai o único porto seguro. A antiga faxineira da mansão, Clara, uma senhora gentil que havia cuidado da casa por décadas, faleceu recentemente. Sua partida deixou um vazio. Os cantos começaram a acumular pó, a organização impecável desmoronou.
A casa parecia ter perdido seu brilho. A ausência de Clara tornou urgente encontrar alguém para seu lugar. Beatriz, impaciente, cobrava celeridade. Mateus, farto das reclamações da esposa, que havia demitido a última babá por um copo de cristal quebrado, decidiu ele mesmo conduzir as entrevistas. Ele estava determinado a encontrar alguém que pudesse trazer um pouco de ordem e talvez um pouco de calor para aquele lar que se tornava cada dia mais frio. As entrevistas começaram em uma tarde de quinta-feira. A fila de mulheres desfilava pela sala imponente. Havia as que exageravam nas qualificações, as que vestiam roupas caras para impressionar, as que tentavam seduzir com sorrisos ensaiados. Mateus ouvia a todas com a mesma expressão neutra, sentindo um cansaço crescente, um tédio que o corroía. Nenhuma parecia ter a genuinidade que ele buscava, a simplicidade que poderia trazer leveza ao ambiente pesado. Ele não procurava apenas alguém para limpar. Procurava uma essência, uma alma que pudesse preencher o vazio que sentia. A esperança esmaecia a cada candidata, então ela apareceu. Amélia, ela não trazia a ostentação das outras. Seus cabelos castanhos, que emolduravam um rosto delicado, estavam presos em um coque simples. Seu vestido modesto, embora limpo, não tentava impressionar. Não havia joias, nem maquiagem excessiva. Apenas um toque leve que realçava sua beleza natural. Sua beleza não era chamativa, mas emanava de uma simplicidade, uma pureza e uma serenidade que se destacavam. Seu olhar irradiava doçura, educação e honestidade. Ela não tentava se exibir, apenas respondia às perguntas de Mateus com uma voz suave, transmitindo confiança. Havia uma dignidade em sua postura, uma força silenciosa que Mateus notou de imediato. Ela não parecia interessada na riqueza dele, mas na oportunidade de trabalho. Sua presença era um bálsamo para os olhos cansados de Mateus, um sopro de ar fresco naquele ambiente viciado. Enquanto Mateus falava com Amélia, um grito agudo e desesperado ecoou. Era Antônio. O menino, brincando no jardim, havia caído e arranhado o joelho. O choro era de desespero, não só pela dor, mas pela sensação de abandono que sempre o acompanhava. As babás se aproximaram hesitantes, sabendo que Antônio as rejeitaria. Amélia, com uma naturalidade que surpreendeu a todos, levantou-se. Sem hesitar, movida por um instinto maternal, caminhou rapidamente até Antônio, que chorava convulsivamente. Agachou-se à altura do menino, seus olhos calorosos encontrando os dele, marejados de lágrimas. Sua voz era calma, suave, mas firme. "Oi, pequeno. O que aconteceu?" perguntou ela, com um carinho e empatia que Mateus jamais ouvira ser direcionado ao filho de forma tão eficaz. Antônio, para a surpresa de todos, não recuou. Geralmente ele empurrava com força qualquer adulto. Mas a voz de Amélia tinha um timbre diferente, um convite silencioso, a confiança que o pequeno coração ferido do menino reconheceu. O choro histérico diminuiu, transformando-se em pequenos soluços. "Eu caí!" soluçou o garoto, apontando para o joelho ensanguentado. Amélia sorriu gentilmente. Um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos, transmitindo paz. "Eu posso te ajudar com isso. É só um arranhão, mas a gente precisa limpar. Você é um menino forte, não é? Um guerreiro." Com a delicadeza de quem já estava acostumada a cuidar, Amélia pegou um lenço de papel da sua bolsa. Com cuidado e suavidade, mas com uma firmeza tranquilizadora, limpou o joelho do menino. Não demonstrou nojo do sangue nem impaciência. Seus gestos eram precisos, transmitindo uma segurança que Antônio nunca havia encontrado. Os pequenos ombros do menino, antes tensos, relaxaram. Ele observou Amélia com curiosidade inédita, os olhos fixos nela, como se tentasse decifrar a magia daquele toque. Ele sentia algo diferente, uma sensação de segurança. Mateus, que havia se levantado e assistia à cena com uma mistura de choque e esperança, viu algo que nunca imaginou ser possível. Amélia, a mulher simples da entrevista, a candidata à faxineira, havia conseguido o que nenhuma outra babá, nenhum psicólogo infantil,
Nenhuma quantidade de brinquedos havia conquistado. Ela acalmara Antônio. E mais do que isso, o menino aceitou seu toque. Foi a primeira vez que Antônio aceitou o conforto de alguém que não fosse o pai. Uma pequena faísca de luz acendeu-se no peito de Mateus. Uma faísca de esperança. Naquele momento, Mateus soube. Não havia mais dúvidas. A resposta estava ali, agachada no chão, a oferecer conforto a seu filho. Ele havia encontrado mais do que uma faxineira. Havia encontrado uma alma. A vaga é sua, Amélia, disse Mateus com uma voz mais suave do que o habitual, sua expressão de choque transformada em alívio e gratidão. Havia uma leveza em suas palavras que o surpreendeu, uma sensação de que um peso havia sido tirado de seus ombros. Amélia levantou-se, um pouco corada, seus olhos encontrando os de Mateus. Havia uma gratidão silenciosa em seu olhar. Ela aceitou a oferta, agradecida e um pouco surpresa com a rapidez da decisão, sem perceber a verdadeira profundidade do que acabara de acontecer. Ela não sabia que aquele simples ato de bondade havia selado não apenas seu destino profissional, mas também o destino de toda aquela família, desencadeando uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. A sua entrada na mansão dos Almeida não seria apenas como uma empregada, mas como a catalisadora de uma revolução silenciosa. A partir daquele dia, Amélia passou a trabalhar na mansão Almeida. Sua presença era como uma brisa fresca em um ambiente que antes parecia árido e sufocante. Ela não se limitava às suas funções de faxineira, embora as executasse com uma perfeição que nem mesmo a exigente Beatriz conseguia criticar. Cada canto da casa, cada peça, recebia seu toque cuidadoso, com sua doçura, paciência e genuína capacidade de se conectar com as pessoas. Amélia começou a conquistar Antônio. Ela era a luz que ele tanto precisava. Suas conversas com ele eram cheias de histórias simples, contos de fadas com lições de vida e ensinamentos gentis sobre o mundo. Ela o ajudava a montar quebra-cabeças, a desenhar e pintar. Mais do que isso, ela o ouvia. Ela ouvia seus medos, suas alegrias, seus desabafos e respondia com a atenção e o carinho que ele tanto ansiava e que nunca havia recebido de sua mãe. Amélia o ensinou a plantar sementes no jardim, a observar os pássaros e a valorizar a natureza. Antônio passou a esperá-la ansiosamente todos os dias, correndo para o portão assim que via o ônibus escolar. Seu semblante carrancudo começava a ceder lugar a sorrisos raros, mas genuínos, que iluminavam seu rosto e o coração de Mateus. Ele até aceitava que Amélia o ajudasse com os trabalhos de casa, algo que antes rejeitava veementemente de qualquer outra pessoa. O menino começou a florescer. O ambiente da casa mudou sutilmente. Os cantos empoeirados ganharam um brilho novo. Os móveis pareciam mais convidativos. As flores eram arranjadas com um toque de arte. Um aroma fresco de limpeza, misturado ocasionalmente com o cheiro delicioso de comida caseira. Um bolo de fubá que Amélia preparava para Antônio, ou um chá de ervas para Mateus, começou a pairar no ar. Mateus notava essas transformações. Ele via Antônio mais feliz, menos recluso, mais disposto a sorrir. E, por causa disso, ele mesmo se sentia mais leve, como se um peso antigo tivesse sido removido de seus ombros. Sua casa, que antes parecia um museu frio, estava começando a ter vida, a se transformar em um verdadeiro lar. Ele se pegava sorrindo mais, pensando menos nos negócios e mais nos momentos simples, na alegria que Amélia havia trazido. Beatriz, no entanto, não via as coisas com os mesmos olhos. Sua percepção era obscurecida por uma névoa densa de ciúme e inveja que começou a corroê-la. Ver Antônio tão apegado a Amélia era um insulto pessoal. Ela, a mãe, não conseguia se conectar com o filho, enquanto uma simples empregada parecia ter a chave para o coração do menino. É apenas uma fase, Mateus. O menino está carente. Ele vai enjoar dessa simplicidade logo, ela dizia com um tom desdenhoso.
Mas no fundo a verdade a feria. Sua incapacidade de amar e ser amada era exposta cruelmente pela luz que Amélia irradiava. Além disso, a presença de Amélia, com sua beleza discreta, sua graça natural e sua simplicidade encantadora, começou a irritar Beatriz profundamente. Amélia não era vulgar, mas havia uma luz em seus olhos, uma bondade em seu sorriso, uma dignidade em sua postura que Beatriz não possuía, e isso a deixava furiosa. Ela se sentia ameaçada por algo que não conseguia definir. Sua segurança, baseada unicamente em bens materiais, parecia vacilar. Beatriz começou a maltratar Amélia de formas sutis, mas cruéis. Criticava seu trabalho com comentários mordazes, insinuando que ela não era boa o suficiente. Dava ordens impossíveis de serem cumpridas, exigindo que uma tarefa demorada fosse feita em tempo recorde, apenas para ter o prazer sádico de reclamar e humilhá-la. Tentava diminuí-la com comentários sobre sua origem humilde e sua falta de educação. Esta casa precisa de mais do que uma boa vontade, Amélia. Precisa de profissionalismo, de alguém que conheça os padrões da alta sociedade, o protocolo, entende? Você é muito básica para este ambiente, dizia Beatriz, com um tom de voz que cortava mais fundo do que qualquer faca. Cuidado para não sujar o tapete persa com suas botas baratas de interior, ela murmurava, apenas alto o suficiente para Amélia ouvir com um sorriso falso. Ela a ignorava deliberadamente, ou a fazia esperar horas para dar uma instrução simples. Tudo para demonstrar quem estava no controle. Amélia, com sua dignidade inabalável e sua resiliência silenciosa, não respondia às provocações. Ela havia aprendido que a verdadeira força reside na calma e na integridade. Apenas acatava as ordens, fazia seu trabalho com a mesma dedicação e continuava a tratar Beatriz com respeito. Sua força não vinha da riqueza, mas da pureza de sua alma, de sua consciência tranquila e de sua fé na bondade intrínseca das pessoas. Ela não permitiria que a maldade de Beatriz a transformasse. Sua paz interior era mais valiosa. Mateus, observador e perspicaz, não demorou a notar a perseguição de Beatriz a Amélia. Ele via a injustiça, o desprezo gratuito e a crueldade velada nos atos de sua esposa. E quanto mais Beatriz humilhava Amélia, mais Mateus se sentia atraído pela resiliência, pela bondade e pela luz interior daquela mulher simples. Ele via nela a pureza que lhe faltava em seu próprio mundo. Suas conversas se tornaram mais frequentes, mais profundas. Ele a procurava na cozinha, no jardim, no escritório, sob o pretexto de discutir os afazeres da casa, mas, na realidade, para estar perto dela, para ouvir sua voz calma, para sentir sua presença reconfortante. Ele perguntava sobre a vida dela, seus sonhos, sua família no interior, suas esperanças. Descobriu que Amélia viera para Nova York com o desejo sincero de construir uma vida melhor, de ajudar seus pais agricultores e de dar uma vida digna a si mesma. Ela falava com paixão e esperança, e Mateus sentia-se cativado por sua simplicidade, sua força de caráter e sua autenticidade. Ela, por sua vez, via além da frieza aparente de Mateus. Ela via o pai amoroso que se desdobrava para cuidar de Antônio, o homem cansado por trás do empresário bem-sucedido. Ela sentia sua solidão, sua busca por algo mais, por uma vida com significado que o dinheiro não podia comprar. Seus olhares se tornaram mais longos, carregados de significados não ditos, de uma cumplicidade que crescia a cada dia. Havia uma atração silenciosa, uma corrente invisível que os puxava um para o outro, desafiando todas as regras e convenções sociais de seu mundo. Um dia, Mateus encontrou Amélia a regar as flores no jardim de inverno. O sol, que finalmente havia surgido, batia em seus cabelos castanhos, criando um halo dourado. Ela sorria enquanto falava com Antônio, que a ajudava com um regador de brinquedo, sua risada infantil ecoando suavemente. A imagem era de uma beleza singela, uma cena doméstica que Mateus jamais imaginara presenciar em sua casa,
tão acostumado à frieza e ao silêncio. Aquele momento capturou sua alma. Mateus observou a cena de longe, e um sentimento que ele havia enterrado há anos, pensando que jamais o encontraria novamente, começou a ressurgir em seu peito com uma força avassaladora. Um calor, uma leveza, uma esperança que fazia seu coração bater mais rápido, mais forte do que em qualquer negociação de milhões de dólares. Sua vida, que parecia destinada a ser uma sucessão de compromissos sem emoção, de repente ganhava cor, vida, um propósito que ia além de acumular fortunas. Ele percebeu, com uma clareza que o assustou e o libertou ao mesmo tempo, que estava apaixonado por Amélia. Era um amor proibido, um amor que desafiava todas as convenções sociais. Mas era real, inegavelmente real, mais real do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Era um amor que o fazia respirar, que o fazia sentir-se vivo de verdade pela primeira vez. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas a ideia de viver sem aquela luz que Amélia havia trazido era agora impensável. Ele estava disposto a lutar. O momento decisivo, o ponto de não retorno, aconteceu em uma tarde chuvosa. O céu estava carregado e a água batia com insistência nas janelas do escritório de Mateus, criando uma atmosfera sombria, mas estranhamente íntima. Mateus estava em seu escritório, tentando trabalhar, sua mente a divagar para longe dos relatórios. Amélia entrou para fazer a limpeza de rotina, seus movimentos suaves e silenciosos. O silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva e o farfalhar dos papéis nas mãos de Amélia, criou uma atmosfera de uma intimidade quase palpável. Mateus levantou os olhos do computador e encontrou o olhar de Amélia. Havia uma cumplicidade silenciosa, uma compreensão que transcendia as palavras. Ele não resistiu mais. Sua armadura de frieza desmoronou-se. Mateus levantou-se da cadeira, sua pulsação acelerada ecoando em seus ouvidos. Caminhou até ela, seus passos firmes e decididos. Seu coração batia com uma intensidade que há muito não sentia. A distância entre eles era curta, mas pareceu infinita. Cada passo carregado de anos de solidão e desejo reprimido. Amélia, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, carregada de toda a emoção que ele havia reprimido por tanto tempo. Ela o olhou, os olhos arregalados, sentindo a tensão no ar. Ela sabia o que estava prestes a acontecer, e seu corpo reagia com uma mistura de medo e desejo. Mateus não disse mais nada. As palavras eram desnecessárias. Apenas a beijou. Foi um beijo carregado de toda a sua solidão acumulada, de todo o seu anseio por um amor verdadeiro, de toda a sua esperança de uma vida diferente. Amélia, no início, ficou assustada, paralisada pela surpresa e pela magnitude do gesto. Sua mente gritava alarmes. Ele é casado. É o meu patrão. Isso é errado. Mas seu corpo, seu coração reagiram de outra forma. Ela se deixou levar pelo beijo, sentindo a mesma intensidade, a mesma verdade que ele transmitia. Foi um beijo que prometia tudo e ao mesmo tempo ameaçava desestruturar sua vida. O sabor dos seus lábios, a suavidade do seu toque, tudo a fazia perder o controle. Quando se separaram, o silêncio pairou no ar, pesado, carregado de uma mistura de medo, êxtase, culpa e paixão. Amélia afastou-se, seus olhos a mostrarem uma confusão de emoções, de lágrimas que ameaçavam rolar. Ela estava em choque. Senhor Mateus, eu não posso. Ela sussurrou a voz trêmula, o peito a subir e descer rapidamente. Eu sei, respondeu Mateus, sua voz ainda rouca, mas com uma firmeza que a surpreendeu. Ele sabia dos riscos, do precipício que se abria. Havia uma determinação em seus olhos que dizia que, mesmo sabendo, ele não podia mais recuar. Mas eu não pude evitar. Não consigo mais evitar o que sinto por você, Amélia. E sinto que você também não pode. Amélia saiu do escritório apressadamente, seu coração a bater forte. Suas pernas tremiam. Aquele beijo havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela sabia que ele era proibido, que traria consequências terríveis,
Mas também sabia que havia algo de muito verdadeiro e profundo naquele momento. Algo puro e intenso que ela nunca havia sentido antes. Era um fogo que, uma vez aceso, era impossível de apagar. Ela se sentia dividida entre o dever e o desejo. Nos dias que se seguiram, Amélia tentou com todas as suas forças manter a distância. Evitava Mateus, focava-se apenas no seu trabalho. Redobrava a atenção em Antônio, na tentativa desesperada de criar uma barreira intransponível entre ela e o patrão. Ela se impunha horários rígidos. Procurava estar em áreas da casa onde ele não estaria, conversava apenas o essencial, mantendo um ar de profissionalismo inabalável. Mas o amor é teimoso, e o destino, por vezes, tem seus próprios planos. Seus olhares continuavam a se cruzar nos corredores, na sala de jantar, no jardim, em momentos inesperados. Seus encontros, mesmo que breves, eram carregados de uma eletricidade inegável, de uma tensão que se podia cortar com uma faca, um fio invisível que os ligava. Ambos sentiam o pulsar daquela paixão que crescia a cada dia, apesar de seus esforços para contê-la. Era uma força poderosa. Mateus, por sua vez, não desistiu. Ele não era um homem de meias medidas, especialmente quando se tratava de algo tão profundo quanto o que sentia por Amélia. Ele sabia que precisava ser cauteloso, pois o divórcio ainda não era uma realidade e as implicações sociais seriam imensas, mas não podia ignorar o que havia florescido em seu coração. Ele começou a demonstrar seu afeto de formas mais discretas, mas igualmente poderosas, pequenas atenções que apenas Amélia percebia. Pequenos gestos, um olhar prolongado que transmitia uma mensagem de carinho e admiração, uma palavra gentil, dita com um tom que apenas ela percebia, um cuidado especial com Antônio, que incluía Amélia nas brincadeiras e nas rotinas do menino, convidando-a a participar. Ele a convidava para o chá da tarde com Antônio, criava oportunidades para estarem juntos, mesmo que na presença de outros funcionários, apenas para poder vê-la, para poder sentir sua presença reconfortante, para ouvir sua voz suave. Ele a observava enquanto ela interagia com Antônio. Sua paciência, sua doçura e a imagem daquela mulher forte e gentil o fazia ter a certeza de que havia encontrado a pessoa certa para ele e para seu filho. Cada dia que passava, sua convicção se fortalecia. Amélia tentava lutar contra o sentimento, convencer-se de que não era o lugar dela, de que aquela paixão era um erro. Sua mente racional lhe dizia que não havia futuro para eles, que a diferença de classes, o casamento dele, tudo era um obstáculo intransponível. Ela se lembrava de sua origem humilde, do que sua família pensaria ao saber de tal aventura, do julgamento implacável da sociedade. Mas, com o tempo, o amor falou mais alto. O amor puro, desinteressado, que ela sentia por Mateus e por Antônio, era mais forte do que qualquer convenção social, do que qualquer medo ou insegurança. Ela percebeu que a felicidade não podia ser medida por dinheiro ou status, mas pela conexão genuína entre as pessoas, pela capacidade de dar e receber afeto, pela paz que a presença de Mateus lhe trazia, pelo sorriso de Antônio. Seu coração, antes dividido, agora batia em uníssono com o dele. Ela não podia mais negar o que sentia. Era uma rendição a um sentimento maior do que ela mesma. Mateus, então, tomou a decisão mais difícil e importante de sua vida. Ele sabia que seu casamento com Beatriz era uma farsa, uma jaula de ouro que o sufocava lentamente. Ele não podia mais viver uma vida de mentiras, de aparências vazias, não quando havia encontrado a verdade e a plenitude em Amélia. A ideia de passar o resto de seus dias com Beatriz, em uma relação desprovida de amor, era agora insuportável. Ele precisava ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que amava, inclusive com Antônio. Sua alma clamava por autenticidade. Em um dia marcado pela tensão, Mateus confrontou Beatriz em sua sala de estar. O céu de Nova York estava claro e azul, um contraste irônico com a tempestade que se formava dentro da mansão. A atmosfera era carregada.
Sua voz estava firme, decidida. Beatriz, eu quero o divórcio, disse Mateus, seus olhos fixos nos dela, que arregalaram-se em choque e fúria. Ele esperava a explosão, e ela veio com toda a força de um furacão. Beatriz, que nunca havia imaginado que Mateus pudesse ter tal coragem, reagiu com uma fúria descontrolada. Seu rosto, antes perfeito, contorceu-se em uma máscara de raiva e desespero. O quê? Você enlouqueceu. Está delirando, Mateus? Você está jogando a nossa família, o nosso império, na lama por causa daquela empregada barata? Você vai jogar tudo o que construímos fora, por uma aventura insignificante com uma ninguém. Eu não acredito nisso. Ela gritou, sua voz ecoando pelas paredes da sala. Ela não conseguia acreditar que sua vida perfeita estava a desmoronar. A humilhação era insuportável. Mateus não se abalou. Ele estava preparado para a reação dela. Seus olhos, antes tão frios, agora carregavam uma determinação inabalável. Não é por causa dela, Beatriz. É por causa de nós. Por causa do que nunca existiu entre nós. O nosso casamento nunca foi real. Sempre foi uma mentira para todos, e principalmente para Antônio. Eu encontrei alguém que me faz feliz, que faz Antônio feliz, de uma forma que você nunca conseguiu. Eu não posso mais viver assim, em uma farsa que nos destrói por dentro. Eu não posso mais ser um marido para você, nem um pai ausente e infeliz para o meu filho. Eu mereço a verdade, e Amélia merece ser feliz e amada. Eu estou escolhendo a minha felicidade e a felicidade do meu filho. A batalha que se seguiu foi longa e árdua, arrastando-se por muitos meses. Consumiu suas energias, testou sua paciência. Beatriz, movida pela raiva descontrolada, pela humilhação profunda e por um desejo insaciável de vingança, tentou de todas as formas dificultar o divórcio. Seu orgulho ferido não lhe permitia aceitar a derrota. Ela ameaçou Mateus com escândalos públicos, com a ruína de sua reputação, com a exposição de segredos de família. Ela contratou os advogados mais caros e implacáveis de Nova York. Sua intenção era clara, fazer Mateus pagar caro. Mas Mateus estava determinado. Ele havia alcançado um ponto onde o dinheiro e o status haviam perdido seu brilho. Ele havia visto a verdade, havia sentido a pureza do amor, e isso valia mais do que todos os bens materiais. Ele estava disposto a perder parte de sua fortuna, a enfrentar a crítica social mais feroz. Tudo pela chance de viver um amor verdadeiro, de construir uma vida autêntica com Amélia e com seu filho. Ele sabia que o preço seria exorbitante, mas a liberdade e a felicidade que ele vislumbrava valiam cada centavo, cada sacrifício. Ele estava lutando por sua alma. Enquanto o doloroso processo de divórcio avançava, Mateus tomou outra decisão ousada. Assumiu publicamente seu amor por Amélia. Foi um choque para a alta sociedade de Nova York, um escândalo gigantesco. As manchetes dos tabloides gritavam fofocas maliciosas sobre a empregada sedutora e o milionário infiel. Muitos de seus amigos viraram-lhe as costas, preocupados com a própria imagem. Eles o criticaram abertamente, condenando Amélia como uma oportunista. Os olhares de desaprovação eram constantes. Amélia, com sua dignidade inabalável e sua força interior, enfrentou o preconceito e os olhares de desaprovação com uma serenidade que surpreendia a todos. Ela sentia o peso do julgamento, as palavras cruéis, as fofocas, os artigos de jornal. Tudo isso a atingia, mas ela se mantinha firme. Ela sabia quem era e o que sentia. Seu amor por Mateus era puro, o amor de Mateus que a protegia e o carinho inabalável de Antônio eram seu escudo. Ela não estava sozinha, tinha o amor verdadeiro ao seu lado. Mateus e Amélia se apoiaram mutuamente. As adversidades, em vez de os afastar, apenas os uniram mais, forjando uma ligação ainda mais forte. Eles encontraram refúgio um no outro, em sua bolha de afeto. As longas conversas noturnas, os abraços silenciosos,
Os pequenos gestos de carinho tornaram-se seu porto seguro em meio à tempestade. Mateus admirava a força de Amélia, sua integridade. Amélia, por sua vez, via a vulnerabilidade e a coragem de Mateus. Eles eram cada vez mais as duas metades de uma mesma alma. Finalmente, após meses de negociações árduas e batalhas judiciais exaustivas, o divórcio de Mateus e Beatriz foi concluído. Mateus pagou uma quantia considerável a Beatriz, garantindo-lhe uma vida de luxo para que pudesse seguir em frente com sua vida e ter paz. A notícia do divórcio e o subsequente anúncio do casamento de Mateus com Amélia continuaram a alimentar a fofoca, mas eles não se importavam mais. Estavam livres. Aquele era o seu triunfo. Mateus e Amélia puderam, enfim, viver seu amor abertamente. Eles se casaram em uma cerimônia simples e emocionante, realizada em um pequeno e florido jardim no interior, longe dos olhares julgadores de Nova York. Não havia ostentação, apenas a essência do amor. Apenas seus corações, suas promessas de amor eterno e as poucas pessoas que realmente os amavam. A humilde família de Amélia, alguns amigos verdadeiros de Mateus e, claro, Antônio. O menino, vestido em um pequeno terno branco, foi o pajem, e seu sorriso, antes tão raro, agora iluminava a todos com uma alegria contagiante. Ele se agarrava à mão de Amélia com uma confiança que aquecia o coração de Mateus. Ele sabia que naquele dia não estava apenas ganhando uma esposa, mas seu filho estava ganhando uma mãe de verdade. Aquele dia marcou o início de um novo capítulo. A vida de Antônio passou por uma transformação radical. Antes, uma criança difícil e cheia de medos, ele agora vivia uma vida plena de alegria e segurança emocional. A presença de Amélia em sua vida, não apenas como uma figura maternal, mas como alguém que o amava incondicionalmente, transformou-o. Ele deixou de ser a criança reclusa para se tornar um menino feliz, curioso, comunicativo. Amélia dedicava-se a ele com um amor que Mateus jamais vira. Ela o ajudava nos trabalhos de casa, lia histórias, brincava com ele, ensinando-o a valorizar a beleza das pequenas coisas. Antônio tinha uma mãe que o amava, um pai que estava presente e feliz, e um lar cheio de calor. O menino começou a florescer. A família de Mateus e Amélia cresceu. Em poucos anos, nasceu Catarina, uma menina linda, com os olhos expressivos de Amélia e a determinação de Mateus. A chegada de Catarina trouxe ainda mais alegria e vida para a casa. Antônio, agora mais velho, se tornou um irmão protetor e carinhoso. A mansão, antes um símbolo de riqueza e solidão, agora era um lar vibrante, cheio de risadas de crianças, de conversas animadas, do aroma de pão recém-assado e de um amor que transbordava. Mateus, o homem que antes parecia tão frio, agora irradiava uma felicidade genuína. Seus sorrisos eram mais frequentes, seus olhos brilhavam. Ele havia descoberto que o verdadeiro tesouro não estava nas contas bancárias, mas no abraço caloroso de sua esposa, no carinho de seus filhos e na paz de um lar construído sobre o amor verdadeiro. Ele era, finalmente, um homem completo. Enquanto a vida de Mateus, Amélia e seus filhos florescia, a vida de Beatriz se desintegrava em um abismo de amargura. O divórcio, apesar de ter lhe garantido uma parte considerável da fortuna, não pôde comprar a felicidade. Sua fortuna recém-adquirida parecia apenas amplificar sua miséria. Ela tentou manter seu status social, mas sua reputação estava irremediavelmente manchada. A história do divórcio a havia transformado em alvo de cochichos e olhares de desprezo. Suas antigas amigas começaram a se afastar. Sem a influência de Mateus, Beatriz se viu isolada. Sua arrogância e seu temperamento explosivo aumentaram com a solidão. Ela se tornou ainda mais insuportável. Não havia ninguém que suportasse sua companhia.
Em um ato de desespero, ela foi morar com seu pai, um homem igualmente frio e focado em dinheiro. Beatriz esperava encontrar nele um aliado. No entanto, nem mesmo seu próprio pai conseguiu aguentar sua constante insatisfação e a forma abusiva como ela maltratava os funcionários. Ele, que nunca se importou com o bem-estar dos outros, não suportava mais os escândalos. A tensão entre pai e filha escalou. Em uma tarde, após uma discussão acalorada, onde Beatriz tentou agredir um empregado e depois o próprio pai, ele chegou ao seu limite. Não havia mais para onde ela ir. Suas ações, antes escondidas, agora se tornavam públicas. O pai de Beatriz a expulsou de casa. Não com gritos, mas com uma frieza cortante. Ele a via como um estorvo. Sem apoio e com a mente nublada pela raiva, Beatriz se afundou ainda mais. Ela não conseguia aceitar que havia perdido tudo para uma empregada. Em um ato impulsivo, movida por vingança cega, ela tentou sabotar os negócios de Mateus. Ela acessou informações confidenciais e tentou manipular o mercado de ações, vazar segredos comerciais, esperando que ele perdesse tudo. No entanto, sua inexperiência a levou a cometer erros grosseiros. Suas tentativas foram rapidamente descobertas pela equipe de Mateus. As provas eram irrefutáveis. Beatriz foi presa, acusada de fraude e tentativa de sabotagem. O choque foi generalizado, mas a justiça finalmente estava a ser feita. Ela terminou seus dias em uma cela fria, sozinha, sem o conforto do luxo, sem a atenção que tanto buscava. Sua fortuna não lhe serviu de nada. Sua beleza murchou e seu espírito foi consumido pela amargura. Ela se tornou um exemplo sombrio de como a riqueza, sem um coração bom, pode levar à ruína total. Mateus, Amélia, Antônio e Catarina viveram em paz. Sua história tornou-se um testemunho silencioso de que o verdadeiro valor das pessoas não reside na quantidade de dinheiro, nos sobrenomes ou nos títulos. O valor verdadeiro reside na bondade do coração, na capacidade de amar, de perdoar, de ter compaixão e de construir uma família baseada no afeto genuíno. Eles provaram que o amor, mesmo o mais improvável, pode vencer as barreiras sociais. A mansão Almeida, antes um mausoléu de luxo e solidão, agora pulsava com a vida, o amor e a alegria de uma família que encontrou sua verdadeira fortuna em si mesma. Mateus, ao acordar todas as manhãs, sentia o calor do sol filtrando-se pelas cortinas. Ao seu lado, Amélia dormia tranquilamente. Ele a observava, um sorriso genuíno a despontar em seus lábios. O toque suave de sua mão, o cheiro de café, o fresco, as vozes alegres de Antônio e Catarina brincando, tudo isso compunha a sinfonia de sua nova vida. Ele se sentia um homem renovado. Seu trabalho, antes uma fonte de estresse, agora era visto sob uma nova ótica. Ele trabalhava não apenas para manter seu império, mas para garantir o futuro e a segurança de sua família. Amélia, por sua vez, abraçou seu novo papel de esposa e mãe com a mesma dedicação. Ela nunca esqueceu suas origens humildes, e sua simplicidade e compaixão continuavam a ser a essência de seu ser. Ela transformou a mansão em um verdadeiro lar, um refúgio acolhedor. Ela promovia encontros familiares com seus pais do interior, que vinham passar temporadas em Nova York. Antônio, que havia se tornado um jovem alegre e confiante, sempre a acompanhava, absorvendo as lições de vida de seus avós. Catarina, cheia de vivacidade e inteligência, crescia radiante, mimada pelo carinho de todos. A presença de Amélia na vida de Mateus não se limitou apenas à esfera pessoal. Sua sabedoria inata e sua visão de mundo começaram a influenciar Mateus também nos negócios. Ele passou a ser um líder mais empático. Implementou programas sociais, investiu em comunidades carentes e promoveu a igualdade de oportunidades. Sua fortuna, que antes era um símbolo de poder,
agora era usada como uma ferramenta para o bem. Ele aprendeu que o verdadeiro legado não era o tamanho de seu império, mas o impacto positivo que ele poderia ter no mundo. Amélia era sua bússola moral. Os poucos amigos que haviam permanecido leais a Mateus admiravam a transformação dele. Eles visitavam a mansão Almeida com frequência, desfrutando da atmosfera calorosa que Amélia havia criado. As conversas eram mais leves, as risadas mais sinceras. Eles viam em Mateus e Amélia um exemplo de amor verdadeiro. Antônio e Catarina brincavam livremente com os filhos desses amigos, e a casa era sempre cheia de vida. Beatriz, isolada em sua cela, passou a refletir sobre a vida que havia levado. O silêncio da prisão a forçou a confrontar a si mesma. Ela se lembrou de sua infância, de como havia sido ensinada a valorizar apenas o dinheiro. Lembrou-se do desprezo com que tratava seus funcionários, da frieza com que lidava com Mateus e da negligência para com Antônio. As imagens de Amélia, sempre gentil, a assombravam. Ela chorava, não por pena de si mesma, mas por reconhecer a maldade que havia em seu coração. Aos poucos, uma pequena faísca de remorso começou a surgir. Era um caminho longo e difícil, mas talvez, apenas talvez, o isolamento e a dor pudessem um dia levá-la a uma transformação. Os anos se passaram, e a família Almeida continuou a crescer em amor. Antônio se tornou um jovem brilhante e sensível, dedicado a causas sociais. Catarina, cheia de vivacidade e inteligência, seguiu os passos de Mateus nos negócios, mas com um toque de empatia e responsabilidade social. Mateus e Amélia, de mãos dadas, observavam seus filhos com orgulho. Eles haviam construído não apenas uma família, mas um legado de amor, bondade e valores. A mansão na Quinta Avenida não era mais apenas uma casa luxuosa. Era um lar, um centro de amor e alegria, um testemunho silencioso de que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas nos laços que nos unem, nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. A história de Mateus e Amélia se tornou uma lenda sussurrada, um conto de fadas moderno que provava que o amor verdadeiro pode realmente mover montanhas. A vida, eles aprenderam, é muito mais do que ter. É ser. Ser feliz, ser amado, ser completo. E para Mateus e Amélia, essa era a maior fortuna de todas. E assim, meus amigos, a história de Mateus e Amélia nos lembra de uma verdade universal. O dinheiro pode comprar mansões, carros e poder, mas jamais poderá comprar a verdadeira felicidade, a paz de espírito ou o amor genuíno. A jornada deles nos mostra que a riqueza mais valiosa está nos laços que construímos, nas vidas que tocamos e na coragem de seguir o coração, mesmo contra todas as probabilidades. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre o que realmente importa na vida, eu te convido a deixar seu comentário aqui embaixo. Qual parte dessa jornada te marcou mais? Você acredita que o amor pode superar qualquer barreira social? Eu adoraria ler suas opiniões e experiências. E se você gostou de mergulhar nessa narrativa emocionante e quer mais histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e nos ajuda a continuar compartilhando essas mensagens de esperança e transformação. Muito obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Que a história de Mateus e Amélia seja um lembrete de que, no final das contas, o maior tesouro da vida é o amor. Até a próxima!